Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão todos aqui. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos terminar, né, finalizar o nosso estudo da antropogênese, né, da criação do homem. Então, esse finalzinho é importante para que nós possamos iniciar, né, a parte onde vamos falar sobre a formação do corpo físico, né? Como é o corpo físico? Quais são as funções dos órgãos, tudo que funciona, para que a gente estivesse aqui, né? Então, esse é o estudo principal da nossa casa no dia de hoje. Eu espero que todos fiquem bastante atentos, né? Para que a gente possa compreender esse princípio, porque compreendendo o princípio, o restante vai se tornar mais fácil, né? De entendimento. Mas, antes de tudo, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos acalmar os músculos e nervos do nosso corpo e vamos agradecer. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Seu nome, na Fraternidade Francisco de Assis Casa de Bezerra de Menezes, para mais um encontro em que vamos buscar o entendimento da vida, quem verdadeiramente somos, qual a nossa verdadeira origem, como chegamos até aqui. Que o Senhor nos ilumine, que abra as nossas mentes e os nossos corações para que este ensinamento ancore em cada um de nós, ajudando-nos, desta forma, a compreender melhor os ditames da vida e que possamos, dessa maneira, também discernir sobre os reais valores que a vida nos oferece, vivenciarmos tudo o que for preciso, mas valorizarmos aquilo que realmente é imperecível e eterno. E assim, em teu nome, em nome de Jesus o Cristo, de Maria Santíssima e as falanges angélicas, dos mestres e arcanjos da grande fraternidade branca universal, em nome de Francisco de Assis, sua falange, de Dr. Bezerra de Menezes, sua falange, em nome do arcanjo Jofiel, em nome do mestre Confúcio, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos início à nossa reunião de estudos do dia de hoje, graças a Deus. Então vamos iniciar o nosso trabalho com o nosso exercício do triângulo. Este exercício é um exercício de concentração. Você é Hugo, não é isso? Então você está chegando aqui pela primeira vez. Na nossa casa, nós sempre buscamos fazer um trabalho de concentração, de meditação, que é de fundamental importância para a gente se desligar um pouco da matéria e levarmos a nossa vibração. Então, o exercício é diário e a cada mês nós temos um triângulo de uma determinada cor. Este mês é o triângulo de cor branca. No que consiste este exercício? Vamos fechar os nossos olhos e visualizar diante do chácara frontal um triângulo na cor branca, iluminado por uma luz branca. E vamos focar o nosso pensamento, centrar a nossa atenção, nos isolarmos do mundo exterior, para que assim a gente possa entrar em contato, né, com aquilo que há de mais profundo em nós. Porque quando a gente olha para o triângulo, a gente olha para dentro de nós, porque a gente se isola do mundo de fora. Este exercício vai nos ajudar a focar a nossa atenção naquela atividade que estamos desenvolvendo naquele determinado momento da nossa vida. Se você está dirigindo, você tem que estar focado na direção. Se você está descascando uma laranja, você tem que estar focado ali para não se cortar. E assim, a vida, em tudo que a gente faz, a gente tem que estar focado. Estamos aqui agora. Temos que estar com o nosso pensamento aqui. O mundo lá fora não pode existir, porque aqui a gente não resolve o que está lá. Então a gente, assim, começa aprender, né, como se desligar do mundo exterior e elevar o pensamento, iniciar uma meditação, mesmo que simples, mesmo que muito incipiente, mas nos ajuda. Nós fazemos esse exercício todo dia, vai nos ajudar a começar o dia de uma forma mais leve, né, mais concisa, de maneira que possamos caminhar, né, com mais consciência da vida. E esse exercício também, ao mesmo tempo que nos ajuda a concentrar, ele beneficia a nossa o nosso chácara frontal. Eu estou com ele aqui hoje, ó, o chácara frontal. Este chácara frontal beneficia a nossa glândula hipófise, que por sua vez beneficia a parte inferior do nosso cérebro, que é o nosso intelecto. O intelecto é o que comanda a personalidade. Sem intelecto, a gente não consegue fazer nada.
não é isso? E também beneficia o quê? A parte espiritual, aonde nós temos a vidência, a clareaudiência, o olfato e o paladar do mundo espiritual. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente está focando o pensamento, está se desligando do mundo do lado de fora, está com a atenção voltada para o momento presente, está fortalecendo a nossa glândula hipófise, que é a mais importante do corpo, é que comanda e dirige a energia para todas as glândulas do corpo físico. É a hipófise que faz isso, não é? Então vejam bem o quanto que nós temos de benefício com relação a esse exercício. E eu vou perguntar ao Maurício, Maurício, qual é o atributo divino do triângulo branco? Discernimento entre o irreal e o real, não é isso? Exatamente o que nós falamos antes. É discernir o que é real na vida e o que é irreal. Irreal é tudo aquilo que acaba, que é perecível, né? A partir do corpo físico, que é o bem material mais importante, mais valioso que nós temos, mas é irreal, ele vai um certo dia acabar, mas precisamos cuidar muito bem dele. E tudo que está do lado de fora é irreal. Os nossos bens, o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso carro, tudo isso um dia vai acabar. Então são bens irreais. E quais são os bens e valores reais, imperecíveis? É tudo que você aprende, é tudo que você faz de melhor, é todo o teu aprendizado profissional, educacional, espiritual, tudo que você traz para você, que ancora em você, você não perde jamais. Então, todo o teu aprendizado, ele é real, é eterno. Então, o que que nós devemos fazer? Temos que viver as duas coisas, mas compreender que nós temos que valorizar o que é real. Não deixar de usar o irreal. O irreal não pode nos usar. Não podemos ser escravo das nossas paixões, escravo de coisas que estão do lado de fora e que vão acabar. Nós temos que realmente valorizar aquilo que nós não vamos perder nunca. Este momento em que nós estamos aqui, tudo que nós tivermos a oportunidade de aprender hoje, não vamos perder jamais. Ninguém toma o que é teu, não é? É o tesouro do coração, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem o ladrão penetra e rouba. Ninguém rouba aquilo que você aprende, o que você é de verdade. Nós somos aquilo que nós aprendemos e que nós colocamos em prática na nossa vida. O resto acaba tudo. Tá certo, meus irmãos? Esse é o Bhagavad Gita, a sublime canção, né? E diz assim o início do Bhagavad, é o desânimo de Arjuna. Quem é Arjuna? Somos nós, os seres humanos, que estamos buscando, né, a cada dia crescer. E quanto mais a gente sofre, toma pancada, mais a gente se desanima. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Deus está me largando de lado. Não é assim que as pessoas pensam? Brigam com Deus, né? Mas não. Vamos compreender este ensinamento que é maravilhoso. E nós já falamos sobre vários capítulos. E esse capítulo que nós estamos começando a estudar é o Vikvarupa Darsanam, ou a visão da forma divina universal. A visão da forma divina universal, né? Do Deus Todo-Poderoso, do Sol central do universo, da fonte criadora, né? Que não jorra, não deixa de jorrar água nunca. Então diz assim, o preâmbulo: a forma divina ou personalidade de Deus consiste na soma de todas as formas e atividades em que se manifesta o seu poder. Então veja bem, rapidamente por aqui a gente já pode discernir sobre sobre o capítulo todo. Porque diz assim, ó, a forma divina ou a personalidade de Deus consiste na soma de todas as formas e atividades em que ele se manifesta o seu poder. Aonde Deus manifesta o seu poder? No Sol, na Lua, nas estrelas, no cosmos, na natureza, nos animais, não é isso? Em cada um de nós, na chuva que cai, na água do rio, na cachoeira, Deus está inserido em tudo que vibra no planeta. Deus está em tudo. Então, isso é de fundamental importância, né? Então, em cada um de nós, Deus se manifesta através de cada um de nós. Deus não vem aqui pessoalmente dizer: olha só, Hugo, você fez um negócio bom vindo aqui hoje. Diz para você.
Você tem que sentir isso através do quê? Da tua convivência, da tua vivência, não é isso? Da tua própria experiência. Ele vai se manifestar e você vai dizer assim, ó, esse lugar não é bom para você não, vai para outro, vai te dar a intuição. E a vida é assim. Deus é isso. E a gente está falando aqui, nesse capítulo, no capítulo 11, o Maurício me passou aqui, que é o meu irmão querido, que coordena todo esse estudo da nossa casa, ele passou para mim que nós vamos falar sobre dos itens 10 ao 13 na página 119. Mas eu preciso voltar um pouco aqui para que nós possamos ter um entendimento maior. Depois que ele diz que se manifesta em tudo isso, no final, no item 8, ele fala assim: Mas não é com os teus olhos materiais que me podes ver, não é? O olho material ele só vê linearmente. Para isto, abro-te a visão espiritual, certo? O chácara frontal. Olha, pois, e vê agora a minha gloriosa natureza mística. Então, olha a gloriosa natureza mística de Deus. E Sanjaya, aqui é quem recebe a informação de Sássara, para poder passar essa informação. Sanjaya diz assim: Tendo o Senhor dos mundos assim dito, deu-se a conhecer ao Filho da Terra, a cada um de nós, em seu supremo aspecto de Senhor absoluto, cujo domínio abrange o universo inteiro. Então, o domínio de Deus abrange todo o universo. Aí o item 10, que é o item de hoje, nos diz assim: Neste aspecto, viu-se como muitos em um só, com inúmeras faces e olhos e bocas, inúmeras aparências, consciências e formas, com todo o esplendor de adorno celeste, com todas as forças do poder divino, divinamente vestido e coroado, exalando agradabilíssimos perfumes. Eu vou continuar até o fim, tá? E o 11 diz assim: luminoso, radiante, maravilhoso, cheio de graça. E onividente era o seu semblante. Se 1000 sóis ao mesmo tempo brilhassem no firmamento, a luz deles haveria de empalidecer na presença da glória que aquele semblante irradiava em todas as direções. Então chega a ser poético isso, né? Profundo e poético. Então Deus é tudo que há de mais belo, que você conhece, que teus olhos veem e o que não veem. É aquilo que você percebe, que é aquilo que você sente de mais profundo na tua vida, todos os teus momentos de alegria, de tudo de melhor que te acontece, é Deus, é a manifestação divina. Quando você viaja e vai até as cataratas do Iguaçu, se você chegar ali diante, quando você olha aqui, você diz: Meu Deus, isso é Deus, porque é Deus. Eles precisam, é extraordinário, dá vontade de você se jogar e dizer: Toma aqui, eu estou aqui, meu Pai, porque aquilo é Deus. Deus é essa manifestação, é tudo que há de mais belo e profundo. Um sorriso, um abraço, não é? Não é verdade? Um beijo, né? Aquele carinho, aquele ouvido que ouve o outro que está sofrendo. É Deus se manifestando através de nós. Essa é a manifestação divina. Tudo que há de melhor, de mais belo, de mais profundo, de mais luminoso, isso é Deus. Entenderam? Querem ver Deus? Vibrem nessa tônica. Que possamos ser esse instrumento para certas pessoas. Certas horas possamos ser esse Deus. Vamos estar atentos e focados em cada momento da nossa vida, porque a gente pode ser chamado a qualquer momento para manifestá-lo. E às vezes a gente, estou sem tempo, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, e perde a oportunidade de ser Deus naquele momento. Porque todos nós somos deuses em formação, porque Deus vive em nós, a centelha divina, que é o aspecto divino de Deus, está dentro de cada um de nós. Então só basta que nós possamos compreender e saber discernir os reais valores da vida para poder compreender o que é Deus. Se não discernir sobre os reais valores, não vai compreender o que é Deus. Certo, meus irmãos? Então vamos agora para a nossa apostila. Vocês entenderam? Essa passagem é sublime demais. Apostila Mediunidade Médium, viu, Hugo? Isso é uma apostila de estudo da nossa casa que fala sobre todos os tipos de mediunidade, todo comportamento que um médium deve ter, né? Apesar de que a maioria dos médios são realmente
dispersos ainda, isso é nosso, a gente ainda não sabe discernir o real valor desse momento de trabalhar espiritualmente, não é isso? E a gente precisa compreender isso, cada um de nós, olhar para isso. E nós estamos falando sobre apometria. Apometria é um trabalho espiritual, um trabalho de cura espiritual e física que nós desenvolvemos na nossa casa, né? Que é um trabalho feito através da mediunidade onírica, do desdobramento. E nós estamos falando aqui sobre a pergunta 5. E a pergunta 4 diz assim: vou fazer a 4 para a gente responder assim. Quais os chakras que possibilitam tal mediunidade, a mediunidade onírica? Por se tratar de desdobramento ou mediunidade onírica, o chakra que possibilita tal mediunidade é o chakra esplênico. Este chakra que estão todos vendo, o chakra esplênico, esse aqui é o chakra que nos proporciona a mediunidade onírica. Quanto mais desenvolvido ele estiver, tanto mais fácil nós iremos desdobrar e vivenciar essa experiência. Hein? É o do baço, é aqui do baço. O do estômago é umbilical, está aqui nessa região aqui, tá certo? Que pega todo o plexo solar, correto? Então, veja bem, quando este chakra está plenamente ativado, aí a gente desdobra acordado, dormindo, recorda de tudo. Que a mediunidade onírica é aquela mediunidade que você vivencia experiências no teu sono, mas quando você acorda, você recorda. É assim que eu não fiz, né? Eu fiz a 4, para poder dizer o que era mediunidade. Então, o que é a 5? Todos os médiuns podem participar da apometria? Sim, pode, desde que estejam em equilíbrio e com saúde em termos físico e espiritual. Qualquer médium para participar de qualquer reunião mediúnica tem que estar nessas condições. Estando bem, está equilibrado, está com saúde, desenvolve o trabalho. Não está, tem que se tratar. Porque às vezes o desequilíbrio não é nem físico, é emocional. Esse é pior do que o físico. Aí mesmo que a gente tem que se tratar para que a gente possa tratar do outro. Tá bom? Então vamos agora para o nosso estudo de hoje, que é o nosso livro Projetando Luz, um guia de aprendizado espiritual. Nós estamos iniciando esse livro, né? Quem está começando agora. Nós acabamos de falar sobre a cosmogênese, que é a sempre vida, né? É a criação de tudo, a criação do cosmos através da centelha divina. Falamos sobre a cosmogênese e chegamos aqui na antropogênese, que é a origem do homem. Como chegamos até aqui? Qual o caminho que percorremos pelo universo para chegar até aqui, onde nós estamos hoje, né? E nós estamos finalizando essa antropogênese com veículos da centelha divina no reino hominal, correto? Então eu vou falar sobre personalidade e depois eu volto aqui para falar sobre, né, essa centelha divina, que aí é um caminho bem longo. Então diz assim: personalidade e individualidade. Vamos agora discernir o que é personalidade e o que é individualidade, certo? Pessoa, personalidade vem de pessoa, persona, não é isso? Significa aquilo por cujo meio se transmite o som. É formada de duas palavras latinas, per e sons. Mais tarde significou a máscara que usavam os atores para representar o seu papel. Então vejam bem, personalidade, nós somos todos atores, porque temos uma personalidade para representar o nosso papel no palco da vida. Não é isso? A personalidade é isso. Nós não somos a personalidade. Nós somos muito mais do que a personalidade. A personalidade é o instrumento que a individualidade se utiliza para poder se manifestar no plano material. Entendido isso? Né? Certo? Perdão. Assim, chamamos personalidade ao conjunto de veículos que reveste o espírito a reencarnar-se, isto é, corpo mental inferior ou intelecto, corpo astral ou emocional, corpo físico, etérico e denso. Então veja bem, isso é a personalidade. A personalidade é o quaternário inferior, formado pelos
por esses corpos que eu falei, tá? Depois eu vou discernir sobre eles. E o que chamamos de individualidade? Individualidade é o nosso espírito imortal, é o Cristo que vive em cada um de nós. Chamamos individualidade ao conjunto de veículos permanentes de que serve o espírito, ou sejam, corpo causal, corpo intuicional e corpo espiritual. Estes três veículos jamais se separam no homem comum, melhor dizendo, formando um só, isto é, três em um, assim como Deus, o homem também possui três manifestações. Então vamos agora tentar discernir sobre esta questão aqui. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui o triângulo voltado para cima? Isso aqui é espiritualidade. Como é que nós chegamos a isso aqui? Primeira coisa, vou voltar a mostrar para você, de fundamental importância. Todos nós somos uma centelha divina, não é? Então, esta centelha divina, ela é criada lá no plano monádico, que está acima do plano espiritual, e ela desce num trabalho involutivo, ou num caminho involutivo, se revestindo dos aspectos de todos os planos inferiores a ela, até que um dia ela consiga voltar para o caminho, para onde ela está, onde ela saiu. Porque esse é o objetivo de cada um de nós, voltarmos um dia à casa do Pai, né? Sairmos do reino humano e chegarmos ao reino dos superluz. Mas ainda está um pouco longe. Vejam bem, esta centelha divina, ela desce até chegar no reino mais denso. Qual é o reino mais denso da matéria? É o mineral. Ali essa centelha se coloca e fica bilhões de anos em evolução, se revestindo de todos os aspectos. Quando ela começa a ter sensações, ela começa a sair do reino mineral e passa para o reino vegetal. Então, o reino mineral doa os seus átomos para que possa ser formada toda a natureza, todo o reino vegetal. Então, o átomo do reino mineral vive em nós até hoje. E esses mesmos átomos formam esse reino vegetal. Então, a centelha divina vai ali começar a desenvolver as sensações. Isso, com certeza, é o primeiro. Então você começa a desenvolver as sensações. Os vegetais sentem, nós sabemos que os vegetais sentem. Temos que respeitar os vegetais, não é isso? Vai tirar uma folhinha, pede licença, né? Para poder. Vou fazer um banhozinho de tapete de Oxalá. Vai lá, tira a folhinha, mas não arranca, não pede licença, tal. Ora ali. É assim que a gente tem que fazer, tem que ter respeito, porque já passamos por esse reino. E quando todas as nossas sensações são desenvolvidas no reino vegetal, essa centelha começa a desenvolver as emoções. Neste momento, ela passa para o reino animal. Aí o reino animal desenvolve completamente as emoções. Então, a gente saiu lá de cima, chegou no mineral, ficou muitos anos no mineral, passou para o vegetal, chegou no animal. Quando o animal começa, ele já desenvolveu as emoções, então as nossas emoções vêm do reino animal, tá? Por isso que às vezes a gente parece uma fera, quando a emoção não é lá aquela melhor. Quando o animal, não é? Começa a desenvolver o intelecto, ele passa para o reino humano. Abre-se um portal e a centelha divina que veio se revestindo de todos esses aspectos entra no reino humano, o reino nominal. Porque qual é o objetivo da centelha? É evoluir sempre. Né? Então chegou aqui, nós somos o reino mais evoluído no planeta Terra. Então aqui é o reino. E o que, que ocorre? Neste momento em que a centelha divina se individualiza, ela cria um espírito imortal permanente. Ela cria um espírito. E esse espírito vai estar aqui em cima, né? Nesse primeiro quadro que vocês estão vendo aqui. Está vendo o primeiro quadro? Que é o homem divino ou o tríade superior ou individualidade, o nosso espírito imortal.
que é constituída essa parte aqui de cima do corpo espiritual, do corpo intuicional e do corpo mental superior ou causal. Qual é o corpo causal? É o corpo de todas as causas, tudo começa ali. Na vida não existe casualidade, existe causalidade. Alguma coisa causou um acontecimento. Não acontece do nada. Então vejam bem, essa parte aqui do espírito imortal, ela vive no ser humano sempre. Todas as suas reencarnações, esses corpos não mudam. Você vai ter sempre o mesmo corpo espiritual, o mesmo corpo intuicional e o mesmo corpo mental superior ou causal. Eles não se modificam, correto? Entenderam essa situação aqui? O que é o plano divino? O plano divino não se modifica, não morre. Então, esse é o espírito imortal formado pela centelha, com todos os aspectos, tá? Então, vejam bem. E nós chegamos a essa condição, mas o corpo físico é montado, é criado, você encarna no planeta como ser humano depois que você sai, mas você não é composto só desses três corpos. Nós somos compostos de 7 corpos, correto? O corpo espiritual, que é o espírito imortal que te habita, o Cristo que vive em nós, que forma a cada nova encarnação uma personalidade para poder se manifestar na matéria através daquele corpo. Cada vez que nós reencarnamos, o nosso espírito imortal, esse que está aqui no homem divino, não é isso? Lá no plano divino, forma uma personalidade, formou nessa minha atual encarnação essa personalidade que sou eu. Eu sou o José Roberto, ela é a Alessandra, ela é a Vanessa, essa é a Lindinalva, essa é a Marcela, você é o Hugo. Cada um de nós, cada vez que a gente retorna, a gente ganha um novo corpo físico e uma personalidade nova, com 4 corpos, que é a tríade inferior. Então vejam bem, a personalidade ela é formada pelo corpo mental inferior ou intelecto, o corpo emocional ou corpo astral, o corpo etérico ou duplo etérico. Isso aqui é o corpo etérico, é o nosso corpo etérico. Esse boneco representa o corpo etérico, por onde estão localizados os chakras que recebem do sol o prana de vida para que a gente viva. É esse corpo que proporciona. E o corpo físico denso, que é esse aqui material, correto? A cada encarnação, esses corpos são novos. Quando a gente desencarna, esses 4 corpos morrem junto conosco. Acabou o corpo físico, eles vão se desgastar. Mas o nosso espírito imortal, não. Ele continua lá. Por quê? Ele é imaculado. Ele não absorve nada do que a gente faz que não seja bom. Só o que você faz de melhor é que ele absorve. Por que que dizem que cada encarnação a gente evolui? Porque você pode fazer milhões de bobagens. O único ato que você faça decente, por amor, o espírito imortal recolhe para ele. Então você já evolui, não é? Muitas vezes você recebe uma graça da pessoa mais odiada que existe. Ele te faz uma graça para você, de alguma forma. Você pode receber. E essa graça que ele fez para você é aquilo que vai fazer ele crescer enquanto espírito imortal. Então, a cada reencarnação, a nossa personalidade é uma nova. E quem comanda essa personalidade? São esses corpos. O perispírito, eu não vou nem falar muito de perispírito, que é uma outra história, né? O perispírito, que os espíritas falam muito, ele é formado do corpo mental inferior ou intelectual e o corpo emocional. Agora, por que isso? Né? E por que a gente está aqui? Nós estamos aqui nesse corpo físico hoje envolvido por 7 corpos. Todos vivem na matéria. O corpo físico é contido por todos os outros corpos. Não é? Todos estão em nós. Por quê? O maior contém o menor, mas o menor não contém o maior, correto? Então, o corpo físico não interpenetra nenhum corpo, mas ele é interpenetrado por todos os outros corpos, pelo etérico, pelo astral emocional, pelo mental inferior ou intelecto,
pelo corpo mental superior ou causal, pelo corpo intuicional e pelo corpo espiritual. Então vejam bem, como é que tudo acontece aqui? É o que eu lhe falei, não existe acaso, existe causos, né? Causa que traz. O nosso corpo mental, que é o nosso, perdão, o nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito imortal, que está ali comandando a nossa vida, ele faz um projeto de vida para você nessa encarnação atual. Então, tudo que você vai desenvolvendo, você vai recebendo a intuição dele. Então, para esse momento da nossa vida, essa encarnação, por exemplo, a Alessandra é professora, a nossa querida Vanessa também, acertei, não troquei o nome das duas, e cada um de nós tem uma profissão. Né? A nossa querida ali, a Marina é administradora, não é isso, Marina? Eu sou contador, mas Sandra também é contadora, e assim vai. Como é que nós desenvolvemos essas atividades? O corpo mental, o corpo, perdão, cismei que é mental, o corpo espiritual manda e intui ao corpo intuicional o que ele precisa que nós, enquanto personalidade, tenhamos que desenvolver nessa atual existência para que ele cresça e evolua. Porque ele também ainda está em evolução, não é? É a centelha que está evoluindo sempre. E o que ocorre? Ele manda essa energia para o corpo intuicional, que, por sua vez, condensa essa energia no corpo causal, que é o corpo mental superior. A mente, a mente criadora é o corpo mental. Então, a mente, o corpo causal, que é o corpo mental superior, ele cria, traz forma a isso. O que ele faz? Ele coagula no corpo mental, no teu intelecto. O intelecto é o quê? É o corpo da forma, que concretiza. O teu intelecto concretiza. Não, isso aqui vai ser isso assim, assim. Ele vai, concretiza aquilo e manda para o teu corpo emocional ou astral, que é o corpo das emoções. Então vejam bem, a forma está feita. Então o corpo de emoção, o corpo emocional vai criar emoção, porque sem emoção você não faz nada, não sai nem da cama. Você tem que se emocionar, né? Tem que saber, opa, tem que fazer e tal. Isso tudo é emoção. Eu estou aqui por emoção pura, né? Porque acho que é importante estar aqui. Então esse corpo emocional cria emoção e ele concretiza na matéria, coagula aquilo que veio lá de cima na matéria. Nada chega por acaso, não existe um. Não, existe um caminho, não é isso? É o caminho da evolução espiritual, como diz o nosso livro dos Arcanos. E esse caminho começa lá no teu corpo espiritual e chega até o teu corpo denso. Chegou aqui, aqui é o plano da forma, tudo acontece aqui. Ninguém evolui fora do corpo físico. Isso é fundamental. Tudo que você tiver que modificar é agora. Ah, vou deixar para outra vida. Quando eu desencarnar, eu vou aprender. Não, você tem que fazer agora. Não tem outro tempo, só vivemos um momento, que é o momento presente. Amanhã é outro dia e hoje, o amanhã, hoje vai ser passado. E amanhã vai ser hoje novamente, porque cada vez que você. Entendeu? A vida é isso, é um dia de cada vez. O homem encarnado, ele vive no quaternário inferior, que é o corpo mental inferior, o intelecto, o emocional, o astral, o etérico, o duplo etérico, o corpo denso. Isso é que forma a nossa personalidade, a forma como que a gente se apresenta no teatro da vida, né? Somos os artífices da nossa vida, né? E somos os artistas da nossa vida. Somos nós que criamos, somos nós que construímos, que escrevemos a nossa história. Ninguém escreve a nossa história. Ninguém é responsável por coisa nenhuma que te acontece. Você é o único responsável. Ah, mas foi você porque eu me casei contigo. Você casou porque quis, né? Você teve o filho porque quis. Então não adianta transferir a responsabilidade para o outro. É tão bom apontar para aqui. Não, é você. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a enxergar as situações da vida de uma forma diferente e buscar caminhos para isso. O teu espírito imortal vai te intuir. Vai te intuir para que você, opa, se você começar a jogar para o outro, você vai perder a oportunidade, vai se desligar dele. Então vocês me entenderam o que é esse quadrinho aqui? É difícil a beça, mas é isso. É o caminho da centelha.
São os veículos da centelha divina no reino nominal. São os veículos pelo qual a centelha se manifesta no reino nominal. Tudo é a centelha, e a centelha é o Cristo, é Deus em nós. E os aspectos estão nela. Fala, o eu superior é o teu corpo espiritual, é a tua individualidade, é o teu eu superior. É o que comanda tudo. É porque o nome, a nomenclatura é outra. Só nomenclatura. Porque não existe vários tipos diferentes de força superior em nós. A força superior vem do espírito imortal, que é a centelha, que por sua vez é Deus, porque Deus cria a centelha. Se ele cria, tem o DNA dele. Não é teu filho não tem teu DNA? Meu filho não tem o meu DNA? Então, é o DNA dele está em nós. Somos filhos de Deus, muito amados. Então, o eu superior nada mais é do que essa aqui, essa tríade aqui, ó, corpo espiritual, intuicional e mental superior, que é o causal. Certo? Então, vejam bem, isso tudo forma a nossa vida. Tudo que nós manifestamos aqui nesse momento começou lá em cima. Foi tudo pensado, intuído e foi concretizado na matéria, não é? Estamos aqui por criação divina. A pedra, como disse Jesus lá para os seus irmãos, olhou para a pedra e falou: Desta pedra meu pai pode suscitar filhos de Abraão. Tu acha que alguém entendeu isso? Que a Bíblia é toda simbólica. O que que ele quis dizer? Que naquela pedra tinha uma centelha que estava evoluindo ali, que um dia ia chegar no reino nominal. Entende? Então, nós somos seres. Quantos anos tem? 70, 80? Nós temos bilhões de anos. Nós somos seres cósmicos. Já caminhamos pela natureza e pelo corpo por bilhões de anos até chegarmos aqui. Olha que privilégio, né? Quantos ficaram pelo caminho? Né? Então, vejam bem, tudo isso para falar de personalidade e individualidade, porque elas vivem juntos, né? Está aqui o corpo espiritual, está aqui o corpo intuicional, está aqui o corpo mental inferior, está aqui o corpo mental superior, perdão, o mental inferior, o emocional, o astral e o físico denso. Então, todos os corpos vivem ao mesmo tempo dentro de nós, não é? Nós somos tudo isso, nós somos muito mais do que esse corpo. Antes dele já éramos, depois vamos continuar a ser, porque não tem como ser diferente disso. A centelha vai evoluir, vai continuar evoluindo sempre. A centelha se revestiu de todos esses corpos e individualizou, chegamos ao plano físico, aqui na matéria. Neste plano é que nós ingressamos no reino nominal e especializamos veículos gradativamente mais perfeitos, a fim de que nosso espírito possa, através deles, manifestar-se cada vez mais plenamente. Por que que a gente começa, né, a, 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 a trabalhar e receber espírito mais perfeito? Porque a gente, quando sai do reino animal, a gente só tem esses três corpos, não é isso? O intelecto, o emocional e o denso. Quando a gente entra aqui, a gente ganha mais três. Por quê? Porque a centelha divina, ao individualizar-se, ela cria um espírito. Então a gente vai ter que começar a desenvolver aspectos muito mais importantes do que os aspectos que vivenciam os reinos inferiores. Nós falamos, nós comemos, nós trabalhamos, não é isso? Criamos, construímos. Os outros reinos não têm isso, porque não têm um intelecto desenvolvido. E também não têm esses outros corpos. Eles têm apenas esse corpo, ainda não têm um corpo espiritual. E continuando, vamos assim, ó. Há milênios, sem conta, nosso espírito vem trabalhando através desse corpo físico e podemos dizer que todos os veículos de que o espírito se serve, ele é o mais perfeito. Então, de todos os veículos que o nosso espírito já se serviu, esse é o mais perfeito, é o nosso corpo físico. Né? Somos uma obra-prima, não é isso? É sua obra-prima. É o veículo em que maior consciência existe desenvolvida. Não existe no planeta Terra nenhum veículo com a consciência mais desenvolvida do que o reino nominal. Olha a nossa responsabilidade com relação a isso. Né? Portanto, assim, Otto, devemos ter cuidado de mantê-lo sadio para maior conforto
e perfeita atuação do nosso espírito. Então, é nossa responsabilidade. Eu cortei o que estava antes, porque às vezes pode alguém ouvir e não entender o que a gente está falando, né? A nossa responsabilidade com o nosso corpo é fundamental em todos os sentidos. Que sentimentos estamos tendo? Que pensamento estamos tendo? Que palavra? O que a gente está comendo? Do que a gente está fazendo? Porque esse corpo precisa vivenciar o tempo que foi estabelecido para essa vida, para o espírito estar nele. A gente não pode deteriorá-lo antes do tempo previsto. Então é o nosso dever cuidar dele o melhor possível, sabendo que ele é perecível, que ele vai acabar, mas que ele, se ele foi constituído para viver nessa vida 100 anos, a gente tem que trabalhar para fazer com que esse corpo físico suporte o espírito por 100 anos. É a nossa responsabilidade. Então, veja bem. E para que isso ocorra, para que ocorra esse trabalho, esse desenvolvimento, essa preocupação com o nosso corpo físico, é necessário um conhecimento maior de seus órgãos e respectivas funções, principalmente para aqueles que sentem necessidade de prestar auxílio ao próximo, através de passes, né? Sejam eles magnéticos ou mediúnicos, e de autocura através de aproveitamento das forças vitalizantes. Já vimos que, como todos os planos da natureza, o físico se divide em 7 subplanos que nós designamos por sólido, líquido, gasoso, etérico, superetérico, subatômico e atômico. As 3 primeiras divisões formam a parte densa e as outras 4 a parte a parte etérica. Então vejam bem, dentro de nós vivem todos esses subplanos: o líquido, o gasoso, o etérico, o superetérico, o subatômico e o atômico. Nós somos o que? Somos átomo. Se nós desintegrarmos tudo, todas as moléculas, todos os átomos que nós temos no nosso corpo, vai sobrar energia. Nós somos energia pura vivendo em nós. A mesma energia que criou o cosmos, todas essas galáxias, vive em nós da mesma forma. Só que ela está de uma maneira com a sua vibração baixa, mais condensada do que se ela tivesse vibrando nos planos superiores. Então vejam bem, tal corpo etérico, vamos aqui, está aqui o corpo etérico, denominado duplo etérico, é o responsável pela vitalização da parte densa. Esse corpo é que vitaliza o corpo físico denso. Por quê? No nosso corpo etérico estão localizados os chakras. Os chakras são o quê? São discos que captam a energia do prana que o Sol derrama. Essa energia do prana desce, se desenvolve em glóbulos de vitalidade, átomos de glóbulo de vitalidade, tendo o átomo rosa como núcleo, ele atrai mais outros 6 átomos, e que essa energia entra pelo chakra esplênico. Está aqui, ó, tá vendo? Esse chakra do baço. Se esse chakra estiver obstruído, a gente vai receber pouca energia. Muitas vezes a gente está cheio de problema, cansado, isso e aquilo, faz exame, mas não aparece nada. Por quê? Esse chakra não está de alguma forma precisando de um trabalho, né, de purificação, de liberação de energia. E quem não é espírita, quem não busca o espiritualismo em seguir, não pode se resolver. O cristal vai trabalhar isso aqui, pode melhorar teu chakra e você melhorar. E o que acontece? Esse chakra recebe a energia prânica, está aqui, desses glóbulos de vitalidade. E ele transfere essa energia através de correntes prânicas para todos os outros chakras. Isso é o que? Energia vital, energia de vida. Se o sol apaga, a vida acaba. Não tem mais jeito. Enquanto o sol estiver brilhando, vamos louvar o sol todos os dias, porque ele é a vida, né? O sol é um Deus, não é isso? Manifestado para a vida da Terra. Esse nosso sol, de alguma forma, nos dá a vida. E ele não dá a vida só para nós, ele dá para todos, porque este corpo etérico, ele foi desenvolvido lá no mineral. Desde o mineral, o corpo etérico já absorve energia prânica e assim ele foi transferindo através dos seus átomos esse corpo etérico para todos os outros reinos até chegar no reino humano.
Então, vejam bem, o corpo etérico, que é o mais sutil dos corpos densos, né? De todos, esse é o mais sutil, ele recebe energia prânica que transfere através dessas correntes para cada uma dos nossos chakras. Cada chakra nosso está ligado a uma glândula, certo? Ou também a um plexo. O chakra coronário está ligado à glândula pineal e à parte superior do nosso cérebro, correto? O chakra frontal está ligado à hipófise, ao carotídeo cavernoso, a toda esta região e a parte inferior do cérebro, onde está o nosso intelecto. Então, quanto mais a gente faz o exercício do triângulo, mais a gente aprimora esse chakra, mais aprimora o intelecto. E o intelecto é tudo, não é? Você vê que o intelecto fechado, você vai ficar perdido na vida. O chakra laríngeo, que recebe a corrente azul, né? Mais um pouco do violeta, ele trabalha a tireoide, a cervical e o laríngeo. Já o chakra cardíaco recebe aqui o timo, né? Que na realidade o chakra ele manda, o cardíaco é o timo, né? E o próprio cardíaco. Então, a gente diz que o coração é o que é, né? Que todo sentimento, quem proporciona isso para nós é o timo. O timo é que proporciona todo esse sentimento que a gente tem de amor, de tudo, é o timo. Então, ele emana para o coração que irradia para todos os nossos órgãos e a nosso corpo, e a gente explode, né? Aquela coisa linda. E vai que vai, não é isso? Então, veja bem, o prana amarelo planifica o cardíaco. É a cor da alegria. Está triste, está deprimido. Imagina que do Sol central do universo irradia um sol dourado para o teu coração, inspira essa energia dourada. E diz assim: eu estou inspirando alegria, eu sou um filho muito amado de Deus e Deus quer que eu seja feliz. Faça isso e veja como você vai mudar a tua vibração, porque você está inspirando, trazendo para dentro de você. E aqui nós descemos para o esplênico, que está aqui, já falando sobre ele, o umbilical, tá vendo? Que é o pâncreas e o plexo solar. E o aparelho digestivo e renal. Aí vemos que o sacro são as gônadas e o sacro básico, e as suprarrenais e o coccígeno. Então, se não temos o prana entrando pelo chakra esplênico, não temos vida. Então, isso é a vida. Então, como é que o corpo físico consegue se movimentar, andar, viver? Porque tem prana. Sem isso, não tem vida. Isso é primordial a gente entender. Por isso, temos que estar sempre com os nossos chakras bem equilibrados, com os nossos chakras alinhados, não é isso? E o alinhamento de chakra, a limpeza do chakra é fundamental. Tem algumas formas de a gente fazer isso, né? O equilíbrio dos chakras é de fundamental importância, que eles estejam equilibrados e interligados. E a gente pode fazer isso de algumas formas. Eu faço de uma forma simples, né? Que é através do mantra Om, que eu faço todos os dias, né? Eu faço mantra Om por 3 vezes. A primeira vez que eu faço mantra Om num som mais baixo, eu equilibro os chakras do corpo físico. Quando eu subo um pouco, numa oitava, o Om, eu equilibro o chakra do corpo astral. E quando eu subo ainda mais, eu equilibro os chakras do corpo mental. Então, você fazendo todos os dias esse exercício, você vai ter um exercício fácil, simples e se mantém com os teus chakras equilibrados, recebendo vibração e energia o tempo todo. Porque isso é fundamental para todos nós, é a nossa vida. A gente já está chegando ao final porque essa primeira parte é mais curtinha mesmo, né? É mais para nós podermos compreender e finalizar a antropogênese até chegar no corpo físico. Estamos aqui, já somos homens, temos um corpo. Agora, como que esse corpo se mantém vivo? Por todos os órgãos que funcionam nele, células, e a gente vai estudar cada órgão, cada glândula do nosso corpo agora, item por item. Denso. A gente vai entrar no corpo físico denso, né? A partir do nosso esqueleto. A primeira coisa que a gente vai estudar é o esqueleto. Sem esqueleto, nada fica em pé. É ele que segura todos os órgãos do corpo. Olha a importância daquela caveira que todo mundo fica, né? Aquele fantasminha, aquela caveirinha que todo mundo tem medo. Olha, aquilo ali somos todos nós. Nós somos aquilo, não é? Estamos revestidos, né? Então vamos começar pelo esqueleto. Então, nós vamos encerrando por aqui
o nosso filho. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer pela oportunidade desse momento, que o ensinamento de hoje ancore em nossas mentes e nossos corações, para que assim possamos cada vez mais operarmos em nossa personalidade tudo que for necessário para que os aspectos divinos vivam em nós. E assim, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, em nome de Francisco de Assis Bezerra de Menezes, e, acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar as nossas reuniões, darem seus likes e ajudar esse canal de amor que está aí trabalhando, levando o conhecimento para todos aqueles que precisam se conhecer melhor. E assim encerramos a nossa reunião de hoje. Namastê.